Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o início do fim da relação entre Bolsonaro e Tarcísio. A gente viu que o Bolsonaro deu uma entrevista, inclusive bem interessante, né, à SBT, dentro da UTI, tá no morre, mas tá ótimo para poder falar bobagem na TV, inclusive disse ali que é o maior líder da direita da América do Sul e do mundo. E disse, inclusive, que por coincidência a anistia acaba neste momento beneficiando ele, mas que ele não tem esse interesse inicial, que o interesse era assaltar os pobres coitados que estavam em Brasília no 8 de janeiro. Antes de seguir esse material, preciso lembrar para vocês aqui o que é que está acontecendo neste momento, né? A Faria Lima já escolheu que Bolsonaro não será candidato mais, já está negociando, inclusive, diretamente com o próprio Ciro Nogueira, parlamentares do Centrão, para poder conseguir, de alguma maneira, indicar o Tarcísio para ser candidato à presidência. O Tarcísio, neste momento, está sendo orientado pelo Kassab, que apesar de não ter voto para se eleger, entende-se muito de articulação política, entende muito de arranjos políticos, e não sendo burro, ele já entendeu que a possibilidade do Tarcísio ser eleito em 2026, concorrendo com Lula, é praticamente nula, a não ser que o único instituto que tenha acertado a pesquisa seja o instituto contratado pelo PL, que é o único instituto que o Bolsonaro ganha todas as eleições, que a Michelle ganha todas as pesquisas, que é o Instituto Paraná Pesquisas. Todos os outros institutos sérios, o Lula e o Haddad vencem todos os candidatos da direita. Inclusive são institutos sérios, quando eu falo em seriedade, que seguem critérios técnicos, né, que trazem ali, inclusive, informações importantes sobre dados das eleições desde o processo de redemocratização do Brasil, praticamente, e que mostra ali que hoje, se a eleição fosse hoje, evidentemente, o Lula e o Haddad venceria qualquer candidato da extrema-direita. Claro, isso com institutos, entre aspas, sérios, né? Porque algumas pessoas também não consideram esses institutos sérios. Quando você vai para o Paraná Pesquisa, toda a pesquisa que eles fazem, o Bolsonaro ganha do Lula. Toda. Começou ali primeiro empatando, porque não poderia dizer de cara que o Bolsonaro ganhava de lavada. Agora não. Agora todos os candidatos bolsonaristas ganham do Lula. Na pesquisa da Paraná Pesquisas, né? O Tarcísio ganha, o Bolsonaro ganha, a Michelle ganha. Se botar ali, inclusive, até mesmo o Jair Renan, que não tem idade para ser candidato à presidência, vai mostrar ali que ele vence a eleição também contra o Lula, porque, infelizmente, a Paraná Pesquisa não tem credibilidade. Essa que é a grande realidade hoje, baseado na conexão que existe entre as pesquisas que eles fazem e os fatos reais, né? Enfim, e é o que acontece. O Tarcísio e o Bolsonaro estão meio estremecidos. Por quê? A gente vai lembrar que desde o ano passado, o Valdemar da Costa Neto tenta tirar o Tarcísio do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, presidido pelo bispo Marcos Pereira, e levar para o PL. Segundo o Valdemar falou, em maio de 2024, o Tarcísio iria migrar para o PL em julho. Quando chegou em julho, o Tarcísio disse, segundo o Valdemar, que ele iria migrar em outubro, depois do primeiro turno das eleições, depois disse que seria depois do segundo turno das eleições, e até hoje não veio. O motivo, Carlito, de o Tarcísio não ter migrado do Republicanos para o PL, na minha análise é bem simples. O Kassab está conversando com ele que é o seguinte: olha, Tarcísio, se você for candidato à reeleição em São Paulo, a possibilidade de você vencer a eleição para o governo é muito grande. E na pior das hipóteses, em 2030, você pode ser candidato a senador. Na pior. Porque na melhor das hipóteses, você pode ser candidato à presidência da República e dependendo de quem for o sucessor do Lula, isso é um cenário que o Lula seja candidato em 2026, seja reeleito, você, em tese, teria chances de vencer a eleição. O mercado financeiro quer de todo jeito que o Tarcísio seja candidato agora, porque eles sabem que o Bolsonaro não será candidato e que hoje o caminho estaria livre para o Lula vencer a eleição sem tanta dificuldade. Não quer dizer que seria fácil, mas não seria tão complexo como foi no segundo turno das eleições em 2022, por exemplo. A gente vai pegar, inclusive, uma pesquisa recente, acho que da Datafolha, se não me falha a memória, que as pessoas que consideravam o governo Lula bom e ótimo cresceu 5%, né? Saiu de 24% para 29%, se não me falha a memória, e as que consideravam o governo ruim ou péssimo caiu de 41% para 38%, caiu 3 pontos. Se você for somar 3 pontos da queda do ruim ou péssimo, mais 5 pontos no aumento do bom e ótimo, é uma queda de 8% na reprovação do governo.
E isso, evidentemente, está no cálculo do Kassab, porque, como eu disse para vocês, o Kassab ele pode não ser bom de voto para ele, mas ele sabe observar o cenário político, tanto que ele sabe em uns estados tá com o pé mais na direita, em outros tá com o pé mais na esquerda. Aqui em Sergipe, por exemplo, o governador do estado, o Fábio Mitidieri, é do PSD, e em 2022 aqui ele declarou apoio ao presidente Lula na eleição. Já lá no Paraná, o governador também é do PSD, é o Ratinho Júnior, e não só declarou voto no Bolsonaro, como é um bolsonarista ferrenho e é apontado, inclusive, por algumas pessoas como possível presidenciável. E por que está esse clima ruim entre Bolsonaro e Tarcísio? Primeiro, ano passado o Valdemar disse, né, que o Tarcísio migraria de partido, o Tarcísio negou, inclusive foi até interessante, que ele falou, em uma das vezes que o Valdemar falou isso, foi em 19 de maio de 2024. No dia 20 de maio, ou seja, no dia seguinte, saiu uma declaração do Tarcísio dizendo o seguinte, ao ser perguntado se ele deixaria o Republicanos: estou muito bem no Republicanos e os dois partidos vão caminhar juntos nas eleições municipais do estado de São Paulo. Disse ali o Tarcísio em relação à pergunta se ele migraria ou não para o PL. O Valdemar foi questionado de novo. Valdemar, isso já em outubro, né, de 2024. Valdemar, você falou que o Tarcísio viria para o PL e não veio até agora. O Valdemar vai e diz o seguinte para a pergunta, que na época foi feita pela CNN Brasil, uma entrevista que ele concedeu à CNN Brasil. Palavras do Valdemar da Costa Neto. O Tarcísio é quem me falou que vem para o PL. Eu nunca perguntei para ele. Estava sempre saindo na imprensa e o Tarcísio, em um jantar, ele e o senador Rogério Marinho, me comunicou que vinha para o PL. Eu disse para ele que vou fazer a maior festa que já fiz para um político no Brasil, lá em São Paulo. Tarcísio não foi. Aí agora saiu um material na Bela Megali, no último sábado, dia 20 de abril. Ou melhor, 19 de abril, né? Dia 20 foi domingo. Sábado de Aleluia. Onde a Bela Megali diz que o Bolsonaro está pé da vida com o Tarcísio. O motivo? O Bolsonaro tinha convidado o Tarcísio para ir para o PL, para que o Tarcísio migrasse para o PL antes de o Bolsonaro se tornar réu na trama golpista no STF. O Tarcísio não fez isso. E ao ser indagado mais uma vez se ele deixará o Republicanos, ele volta a afirmar que não pretende deixar o Republicanos e ir para o PL. Carlito, mas quais motivos estariam levando o Tarcísio a não migrar para o PL, já que em tese ele seria o sucessor natural do Bolsonaro? O motivo é bem simples. O Tarcísio já entendeu que no Republicanos ele é o principal político, em tese. Tão logo ele consegue negociar coisas que envolvam o Republicanos e o PSD, que é o partido do Kassab, partido inclusive que tem a maior bancada no Senado Federal, que ele não conseguiria mover com o PL, por exemplo, já que o PL estaria condicionado aos interesses do Bolsonaro e aos interesses do Valdemar. Inclusive, neste momento, está tendo até um racha dentro do PL entre o Valdemar e a ala mais radical do bolsonarismo dentro do Partido Liberal. Por quê? Porque o Valdemar está buscando se afastar mais dos radicais e se aproximar de novo do centrão e ir chutando os bolsonaristas de pouquinho em pouquinho do partido, porque ele já entendeu que a onda do radicalismo do Bolsonaro vai passar. Lá em 2019, eu já dizia no meu canal, né, no Historiador, que eu acreditava que a gente veria o bolsonarismo realmente enfraquecido, sem ter tanta relevância na discussão política, entre as eleições municipais de 2028 e as eleições gerais de 2030. Mas eu acredito que já em 2026 a gente já vai começar a ver essa redução de força do bolsonarismo. Por quê? Porque mesmo que o bolsonarismo sobreviva hoje sem a necessidade do seu líder, Bolsonaro, estar ocupando o cargo neste momento, o que eu acredito que vai acabar acontecendo é que essa briga entre eles ali para escolher um sucessor vai acabar esfriando a parte da base, que vai se dividir tanto que eles não vão conseguir concentrar os votos no candidato que eles imaginam que seria o candidato que aglutine mais. Tanto que na própria matéria aqui da Bela Megali, no finalzinho, ela traz o seguinte aqui, ó. Sempre que foi perguntado publicamente sobre o tema, Tarcísio disse que ficaria no Republicanos, ou seja, sobre a saída dele do Republicanos e ir para o PL. Por muito tempo, Tarcísio alimentou críticas sobre a conduta política de Valdemar Costa Neto. Além disso, a ida para o PL significaria um controle maior de Bolsonaro sobre o seu destino político. Ou seja, o Bolsonaro é quem iria dizer: o Tarcísio vai ser candidato, não vai ser candidato, quem manda no PL sou eu não tenho direitos nesse momento à eleição, né? Estou inelegível, muito em breve perderá os direitos políticos também, para quem está perguntando, né? Com a condenação
de acordo com o que estabelece o artigo 15, inciso 3º da nossa Constituição, o Bolsonaro terá os seus direitos políticos suspensos. E, inclusive, se não me falha a memória, esta suspensão dos direitos políticos impede que ele receba salário do PL. Eu vou só confirmar isso, mas impede que ele receba salário do PL. E ainda existe a possibilidade também de ele perder a aposentadoria como militar. Para quem não sabe, o Bolsonaro é aposentado como militar, tá? Então, meus amigos, muita água vai passar debaixo da ponte da traição da extrema-direita. Eu acho que o Tarcísio vai tentar se vender cada vez mais como moderado. Hoje, se você perguntar para mim se o Tarcísio seria candidato a 2026, eu lhe afirmaria que não, porque é estratégico. Eu não gosto do Tarcísio, isso que é um fato, né? Eu não sou uma figura de direita, eu sou uma figura de esquerda. Porém, como estrategista político, analista político e cientista político, eu observo os movimentos também da direita. E é um movimento inteligente do Tarcísio não ser candidato a 2026, por quê? Porque ele pode matar a si mesmo como político. Por quê? Ele lidera pesquisas de intenção de voto em São Paulo, é aprovado pela população de São Paulo, por incrível que pareça, né? Para algumas pessoas às vezes pode chocar, para outras nem tanto, mas o Tarcísio lidera pesquisas em São Paulo. Se for candidato, vai ser reeleito ao cargo de governador do estado. Se for candidato à presidência da República, a tendência é que perca para o Lula. E aí fica sumido do cenário político, e aí perde força. Então a tendência é que ele seja candidato à reeleição ao governo de São Paulo. E em 2030 ensaie, depois de ver ali os cenários postos, evidentemente, a possibilidade de ser candidato a senador da República ou ser candidato a presidente da República. Hoje eu não acredito na possibilidade de o Tarcísio ser candidato, e esse racha entre ele e Bolsonaro é elemento preponderante para essa percepção na minha análise. Mas comenta aqui, você que mora em São Paulo, o que é que você acha disso? Você acha aí que o Tarcísio está com medo de perder a eleição para Lula, ele não vai ser candidato? Você acha que o Bolsonaro realmente está morrendo politicamente? E o que é que você imagina para o cenário de 2026 e de 2030? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e até a nossa próxima análise amanhã. Tchau!